Esse é o Leonardo, a Jaqueline e a Yasmin. E hoje nós estamos aqui para continuar abordando esse tema que infelizmente ainda existe em nosso meio, né? O racismo. E nós vamos falar mais sobre os tipos, sobre leis, e eu vou começar falando um pouquinho sobre a história, sobre o começo de tudo, né? Esse aqui é alguns tópicos do qual nós iremos abordar hoje. Bom, vou começar falando desde a antiguidade, né? Na antiguidade, lá no comecinho, onde existia alguns povos, lá na África, lá na Ásia, nesses lugares, nós podemos pensar, desde lá já existia o racismo? Nós podemos refletir sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que o racismo, o conceito que nós conhecemos hoje, não era o mesmo daquela época. Na verdade, hoje o racismo veio se aprimorando, mas naquela época, povos, eles guerreavam entre si. Também podemos definir como um tipo de racismo. Mas eles guerreavam, eles lutavam um contra os outros, se achando superiores, como nós sabemos que também esse é o conceito de racismo. Mas não era tão utilizado esse tema, por quê? Porque também povos da mesma cor e do mesmo grupo brigavam entre si também. Então era uma disputa para ver quem saía vitorioso, quem ganhava, e o que perdia era sempre escravo e prioridade dos outros. E assim foi começando. Mas agora surge para nós a colonização, que daí é a história que nós mais sabemos da onde veio o racismo. A colonização, os europeus chegaram nos continentes, e principalmente no continente africano, do qual nós estamos falando. Eles chegavam e dali em diante nós podemos observar o quanto cresceu esse tema, o racismo. Por quê? Porque os europeus chegaram já praticamente dominando tudo e se achando superiores aos africanos. Dizendo, eles não somente escravizavam, não somente maltratavam os negros, como também eles declaravam que eles, por serem brancos, era a raça pura. E os outros era a raça inferior, que não tinha nenhum direito na sociedade. Era assim que os europeus viam os africanos, viam os outros povos também, se achando superiores. E dali em diante é a história que nós conhecemos, que cresceu o racismo, esse ato tão terrível e cruel, o qual vem até hoje dos nossos dias, infelizmente. Seria maravilhoso para nós estarmos aqui falando que isso tem acontecido há muitos anos e hoje não existisse mais. Seria muito bom, seria paz para as nossas vidas também, não tendo mais esse ato de racismo, mas infelizmente ainda existe em nosso meio. Maravilhosa mesmo. Eu vou falar um pouco sobre as formas de racismo que existem. A primeira que eu vou falar vai ser a xenofobia. A xenofobia, ela não é uma forma de racismo muito comum aqui no Brasil. Por quê? Nem todo tipo de racismo é xenofobia, mas toda xenofobia é racismo. Para explicar melhor, a gente pode imaginar assim. Suponhamos que você esteja andando na rua e vindo na sua frente, na calçada, você vê um grupo de negros vindo. Aí você pensa, pô, tem negro pra todo lado nesse bairro, quer saber, eu vou atravessar a rua porque eu não gosto de passar perto de negro. Isso é racismo, mas não é xenofobia. Agora suponhamos que você esteja andando na mesma calçada e você vê um grupo de japonês vindo em sua direção. Aí você fala, meu, o que tá fazendo japonês aqui no meu bairro? Nunca vi japonês aqui, vou atravessar a rua porque eu não gosto de japonês. Agora é xenofobia, mas também é racismo. A xenofobia, se a gente for pensar bem, xeno vem da palavra grega xenos, que significa estrangeiro, e fobia significa medo. Então xenofobia seria medo de estrangeiro. Aqui no Brasil é difícil a gente encontrar casos de xenofobia contra negros, porque a gente vive num país com diversidade cultural muito grande. Então a gente vê negros a todo momento. Então é difícil a gente encontrar casos de xenofobia contra negros. Porém, a xenofobia ela pode ser causada também por um trauma de infância. Então, quando talvez uma criança tenha algum caso, talvez um assaltante assaltou os pais,
ou matou alguém, ou teve alguma coisa que aconteceu na infância que traumatizou a criança, ela pode crescer pro resto da vida com esse medo de negros. Assim que ela vê um negro, ela vai ter medo, vai gritar e talvez até ter alguma atitude que, por exemplo, como bater na pessoa. A xenofobia, no caso, ela é tratada como uma doença. Então ela tem cura. Precisa passar no psicólogo, tomar remédios e até ter tratamento de choque, como, por exemplo, falar com pessoas daquele tipo que ela tem medo. Não é muito comum no Brasil, como eu disse, porque hoje a gente vê uma diversidade cultural muito grande, mas em outros países, como por exemplo na Europa, acontece bastante. Quando imigrantes negros chegam na Europa, geralmente as pessoas podem criar um certo medo desses negros. O outro caso é a digenesia. Esse caso já é bem comum aqui no Brasil também. Até porque é muito difícil de caracterizar digenesia. A digenesia ela não é um tipo de racismo, se a gente for pensar bem. Digenesia seria quando um feto nasce defeituoso. Se a gente pensar bem, pensar lá no tempo de Hitler, quando ele procurava negros, procurava judeus, a gente pode falar que ele perseguia as pessoas digenésicas, que seriam pessoas que têm defeitos no seu DNA. Hitler ele achava que só os arianos, só os alemães eram da raça pura. Para ele, todo o resto tinha que morrer porque não era uma raça pura. Quando uma pessoa nasce digenésica, ela tem algum defeito, talvez um problema no cérebro, algum defeito no braço, alguma coisa do tipo. Porém, quando a gente leva para o lado do racismo, é como você achasse que eu sou branco, então todo tipo de pessoa, todo tipo de outra etnia, todo tipo de pessoas de outro país são inferior a mim. Isso seria um pensamento racista com base na digenesia. Só que a gente sabe que aqui no Brasil tem uma diversidade cultural muito grande desde o passado. Então se você existe hoje é porque em alguma parte do momento, lá no passado, um parente seu teve relações com negro. Então se você existe hoje é por causa de negro, né? Então não tem por que pensar dessa forma, que você é uma raça superior. Bom, agora eu vou abranger um caso que é mais comum, que é a respeito da internet, né? Então, o racismo, hoje em dia, ele ocorre muito na internet. Por meio de quê? Por meio de redes sociais, por meio de blogs, também por meio de outros sites. O que o slide está mostrando aqui foi o primeiro caso de racismo que foi ocorrido e registrado no Brasil, que ocorreu no ano de 1997, em Juiz de Fora, Minas Gerais, que foi quando computadores de uma universidade foram rastreados com pessoas que tinham mandado mensagens, né, de racismo contra pessoas negras e também contra pessoas homossexuais. E hoje em dia a gente vê que essa lista ela só cresce ao invés de diminuir, né? A falta de conscientização das pessoas hoje em dia está muito grande. Então a internet talvez seria um meio da pessoa mostrar o quanto ela ama a outra pessoa, porque por dentro somos a mesma coisa, né? O que importa não é a cor da pele, e sim o que somos no íntimo. Agora, a misoginia, ela é muitas vezes confundida com o machismo, né? Porque é uma forma do homem ele colocar a mulher como a culpa de tudo, né? Então, no caso, muitas vezes são expostas também nas redes sociais como a falha do homem, tudo que há de ruim é a mulher. Então, a palavra miso vem de de falha, e genia de mulher. Então, é como se a mulher fosse tudo de errado na vida do homem. Então, aqui vem mostrando, né, o preconceito contra a mulher negra, que muitas vezes é um caso muito hoje em dia muito comum, porque quando ocorrem espancamentos, onde a mulher vem a ser agredida pelo marido, porque o problema ele coloca ela como um problema de tudo. Então a misoginia é simplesmente isso. Bom, a gente já falou um pouco sobre todos os problemas que o racismo causa, agora a gente vai falar sobre a diferença entre a injúria racial e o racismo. O racismo é quando a pessoa já não gosta mais assim, de negra, essas coisas assim, quando diz
por aí que não gosta. Já a injúria racial ocorre quando está no momento de euforia e a pessoa acaba xingando, igual aquele caso, vários casos que teve no futebol, que chamou um chamou o outro de macaco, essas coisas. Bom, como é de conhecimento de todos, já existem no Brasil muitas leis e penalidades para quem comete o racismo. Bom, tem um artigo na Lei 7.716, de janeiro de 1989, que diz assim: serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação por preconceito de raça, cor, etnia e religião. Bom, nessa parte diz assim que todos que cometem qualquer crime relacionado à cor ou à religião pode ser preso durante de 2 a 5 anos. E tem várias outras leis que abordam o mesmo assunto. Bom, aqui a gente tem podemos dizer, heróis, né, que mudaram a vida de muitos. O Martin Luther King, ele foi um protestante que lutou e conquistou várias coisas pelos negros. Ele lutou assim mais por... Ele dizia assim, ele fez várias campanhas com amor ao próximo e... amor ao próximo, que ele dizia assim que devemos amar a todos, independente da sua cor. E também ele morreu com 39 anos, com 7 tiros. E Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África. Ele também lutou e conquistou vários prêmios por essa parte. Bom, aqui deixamos uma reflexão. Por que praticamos o ato de racismo se por dentro somos todos iguais? Não tem por que a gente fazer isso. E isso não é necessário, jamais será necessário. Somos todos iguais. Diga não ao racismo, denuncie. E aqui a gente deixa um número para vocês poderem denunciar. Se vocês tiverem algum caso, pode denunciar. Só ligar nesse número e tá lá, vocês conseguem. Agora, eu vou fazer 3 perguntas para o grupo, né? E depois eu vou abrir para mais 5 perguntas na plateia, tá? Aqui, pessoal, olha, vamos escutar, porque pode ser que a pergunta que eu faça a eles, vocês queiram fazer, mas aí, como eu já fiz, vocês não vão precisar, pode fazer outra, tá? A sua opinião, o que você acha sobre as cotas para negros na faculdade? Primeiro, deixa eles responderem, depois eu passo para você. E aí, cadê a folhinha? Só pode se manifestar depois com a folhinha. Eu falei um pouco sobre a misogenia, né? Que seria quando uma pessoa nasce com um defeito, que nasce com algum defeito no seu DNA. Hitler ele achava que as outras etnias eram inferiores a ele. Na minha opinião, as cotas raciais seriam mais ou menos isso. Falar que um negro não é capaz de tirar a mesma pontuação que uma pessoa branca. Então, quando você coloca cotas para negros em faculdades ou em qualquer outro tipo de curso técnico, seria mais ou menos isso. Falar que aquela pessoa não tem a mesma capacidade de uma pessoa branca de tirar uma pontuação boa. Uma coisa é eles darem uma pontuação a mais para alguém que estuda numa escola pública, porque a gente sabe que o ensino da escola pública é inferior ao ensino de uma escola particular. Mas dar uma cota para uma pessoa negra seria a mesma coisa de dizer que ela não tem capacidade de tirar uma pontuação boa. Peraí, deixa a professora falar. Pode falar, professora. Levanta, professora, levanta. O que vocês estão falando é que eu estava trabalhando no segundo B antes de vir para cá, né, sobre o racismo. O nosso país, ele tem uma falsa democracia racial, existe racismo sim, basta vocês olharem aqui quantas pessoas negras possuem na escola, minorias. Sendo que a população negra ela é a maioria do país, então onde eles estão? Eles estão marginalizados, à margem da sociedade. Então o país ele é tão desigual que ele precisa sim criar cotas para que os negros tenham acesso ao estudo. Então, concorda, professora. Continuando a pergunta. Continuando. Como
Como pode haver racismo no Brasil se não há brancos puros? Bom, eu acho assim, aqui nós temos uma diversidade muito grande de raças, mas eu acho que o racismo, ele não vem somente por causa da cor, porque nem todos os brancos são racistas, como nem todos os negros são também. Eu acho que não é um motivo de não ter brancos puros que acontece o racismo, e sim a falta de caráter e de respeito das pessoas. Alguém quer opinar? Quer perguntar? Alguém quer perguntar? Lá vai a terceira. Será que existe, na verdade, racismo em um país tão etnicamente misto como o Brasil? Existe, porque como a minha colega acabou de falar, né? Todos nós temos sangue africano, né? Mas a gente vê essa grande diversidade, mesmo assim ainda existe esse racismo. Então, o que cabe é cada um se conscientizar, né? Saber qual é o seu lugar e não colocar ninguém inferior ao outro. Porque todos nós somos a mesma coisa por dentro, né? Cor de pele, isso não vai mostrar nada. Então, o que importa, como ela mesma comentou, é o caráter de cada um. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta em relação ao assunto ou não? Se tiver, é só levantar a mão. O papelzinho. Então, tá todos satisfeitos?